Fala, meus amados e minhas amadas, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. Eu já estava com saudade de vocês e por isso estou aqui hoje, mais uma vez, para gravar um mais novo episódio do nosso podcast, para que a gente possa refletir, tirar aquele momento para meditar e navegar em novas ideias. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, mas muito comum. Acredito que não tenha uma pessoa na vida, se tiver, provavelmente não está vivendo, que não tenha passado por uma situação chamada conflito familiar. Então sejam bem-vindos mais uma vez, sintam-se em casa, porque hoje a gente vai falar dessa questão, dessa temática, desse quesito chamado conflito familiar, que talvez daria um livro, um conjunto de livros, uma formação a nível superior, mas graças a Deus a gente vai gravar apenas um podcast, apenas isso, de uma maneira mais sucinta e bem didática para que a gente possa refletir sobre isso. É muito interessante falar sobre conflito familiar, até pensar sobre conflito familiar, porque os conflitos são das maneiras mais improváveis possíveis. Porém, quando a gente fala em conflito familiar, a primeira coisa que a gente deve pensar é que existe um conjunto de coisas, de elementos, de dores talvez, de emoções que ocorrem para que se resulte um conflito, uma briga, um babado, um BO, uma confusão, um bate-lata aí, né? E esses elementos são muito repetitivos em todos os conflitos. São coisas, necessidades, dores que por baixo dos mais diferentes tipos de discussões e de confusões, eles se repetem muitas e muitas vezes e explicam muito das maiores brigas, rixas, babados e bagaceiras entre família, hein? Quem nunca presenciou uma briga de família? Normal, nada de novo. Vamos falar sobre isso? A primeira coisa é algo muito interessante. Muito interessante. Eu gosto muito de observar esse lado mais humano, que é a necessidade de pertencer. Todo mundo que faz parte da família quer se sentir pertencente, quer sentir que faz parte, que é visto por aquele grupo, por aquele clã, que é excluído ou que não é excluído, que tem o seu lugar respeitado e que é valorizado enquanto pessoa. Então é uma questão assim bem peculiar, porque realmente todos pertencem, né? Todos fazem parte. Só que as exclusões ocorrem muito. E são por as coisas mais variadas possíveis, né? Ocorre a exclusão. Quem nunca presenciou aquela velha panelinha que ocorre em todo lugar? Ocorre no trabalho, ocorre na faculdade e também ocorre na família. E a panelinha ela é sempre feita por trás das panelinhas, ou por dentro, melhor dizendo, tem uma coisa chamada que são acordos velados. Nas panelinhas existem acordos velados. Imagina você faz parte de uma família de 5, ocorre uma panelinha de 3 e 2 ficar de fora, né? Sacanagem, na moral. Quem não se reta, quem não se zanga com isso, com esse aspecto. E geralmente quando isso ocorre, as pessoas se sentem excluídas, elas estão fora do assunto, elas começam
a não pertencer aos detalhes mais íntimos. Geralmente ela começa a ser atribuída a ela coisas que ela não fez ou características que não são delas. É como se eu dissesse assim: aqui todo mundo sofre de dor nas costas, um exemplo. Mas se a dor nas costas é algo que eu não quero conviver, que eu não quero olhar, que eu quero fingir que está tudo bem, eu costumo dizer que é o outro. É o meu parente, o meu tio, o irmão, mas nunca sou eu. E assim são os problemas emocionais dentro da família. Nas famílias e nos grupos você tem padrões emocionais, padrões de adoecimento. Tem famílias que têm padrões de vício, tem famílias que têm padrões de alcoolismo, tem famílias que têm padrões de depressão. E muitas vezes é uma coisa tão forte essa questão familiar que já vem com uma carga genética propiciando determinados tipos de adoecimento mental. Então essa exclusão sempre ocorre. É um termo que a gente costuma dizer, é o bode expiatório. É aquele em que é atribuído as culpas, as falhas, os erros. É como eu costumo dizer que é o pombo de sacrifício. Todo mundo é perfeito, todo mundo tá bom, todo mundo é bacana e só ele tem os defeitos e os problemas e é o culpado de tudo, né? Difícil, posição pesadíssima. E aí fere com uma coisa muito dura que é pertencimento. Quando minha família me exclui e me afasta, é como se eu sentisse que eu não pertenço mais. E se a família é o primeiro grupo que eu pertenço no mundo, quando eu não pertenço mais à família, eu não pertenço a esse mundo. Dores profundas é você mexer no, acredito que seja o calcanhar de Aquiles da maioria dos seres humanos, porque o desejo de pertencer é tão forte quanto o desejo de sobreviver. Talvez o desejo de pertencer, em alguns casos, ainda supere o desejo de viver. Porque para sentir que pertencem a muitos lugares, a muitos locais, as pessoas às vezes acabam destruindo a sua vida, sabotando sonhos, sabotando uma vida inteira para não mudar aquele padrão. Porque ao mudar o padrão, ele pode ser excluído, pode ser visto com outros olhos, pode ser julgado e pode ser que fique de fora do grupo familiar ou mais precisamente daquelas panelinhas que se formam nos grupos familiares. Então é uma questão muito dura. Outra questão interessante é a questão da, dizemos que seja uma hierarquia, mas não no sentido de poder, que todos somos iguais, mas no sentido de organização, né? Todo mundo tem na família aquele que digamos que é o elemento dominador, que pode ser seu pai ou sua mãe, mas muitas vezes não pode não ser. Pode ser, se sua família for um grupo maior, pode ser um tio, um avô, que é aquela pessoa que controla tudo, que de certa forma sempre está buscando influenciar, né? Influenciar os outros, fazer com que os outros sigam um determinado caminho ou percurso dos quais eles julgam ser melhor, do quais eles definem, dos quais eles atribuem. Só que por esse lado do dominador é importante possa ser que essa pessoa esteja exercendo um papel muito paternal, sendo ou não o pai. Não cabe aqui a mim discutir ou julgar as pessoas. Mas, por outro lado da esfera, os dominadores tendem a querer muito a validação do outro. Querem ser vistos,
querem que as pessoas ao seu redor supram as suas necessidades emocionais, querem esse lugar de destaque e de poder. Então, se você faz parte de um grupo familiar e sente que sua liberdade, seu livre-arbítrio é cerceado em alguns casos, observe esse quesito, observe se tem alguém controlando ou manipulando todo aquele grupo, porque isso é muito comum. Muitas vezes, por uma brecha ali, algo que ninguém consegue perceber, uma pessoa vai manipulando e dominando todo mundo. E quando alguém se levanta contra, ou em desacordo, ou em desalinho com aquelas ideias, nossa, meu irmão, quebradeira, porque é atacado, é jogado provavelmente contra a parede, como se fosse o inimigo de todo mundo. Então os dominadores têm essa tendência de querer transformar quem pensa diferente deles ou quem se posiciona diferente deles no inimigo do coletivo. Então é um ponto assim que eu quis trazer, porque eu observo que é muito comum, muito peculiar. Outra questão que ocorre muito, se a gente pensar em família, são os processos de perda, né? Os processos de separação, eventos trágicos, tudo que gera uma dor profunda que a gente pode caracterizar como um luto. Algo que leva tempo para digerir, pode ser uma perda do ente querido, pode ser um acontecimento trágico, pode ser uma separação de casal. Tudo isso gera uma sensação de que algo não existe mais, né? O luto, ele é bem interessante porque não é algo que você vira a chave e resolve em um dia. O luto exige um processo. Você mexe com dores profundas, com questões profundas. E após vivenciar um luto, ninguém é perfeitamente a mesma pessoa. Porque por trás de todo luto existe uma coisa chamada renascimento. O luto é aquele processo de dor em que nos chama para um olhar diferente, para que a gente possa, no mínimo, aprender algo com aquele que se foi e usar aquilo para transformar ou para semear sementes totalmente diferentes. Então, é doloroso, sim, todo e qualquer processo de luto, mas tem esse propósito, por mais que seja às vezes difícil a gente enxergar, mas a gente pode fazer um pequeno esforço para olhar nesse sentido do prisma. E agora a gente vai falar de uma coisa bem interessante, né? As crianças. Gosto muito de criança. As crianças são futuro, né? Elas representam muito e são muito importantes. Toda família tem criança e é uma maravilha quando a família tem criança. É sinal de que aquele sistema está em movimento. Pessoas estão morrendo, outras estão nascendo. Aquele sistema, aquele grupo está caminhando para algum lugar. Só que aí entra uma questão delicada, porque crianças pequenas e crianças crescidas. Quem não conhece as crianças crescidas aí? As crianças maiores de idade, de 20, 30, 40, 50. As crianças que crescem o corpo, mas a cabeça não cresce. Elas não criam independência. E se a gente sem entrar em muitos detalhes, sem querer ser meio se assar e ser muito científico, mas é um movimento interessante, porque a gente, enquanto criança, eu acredito muito, cada um vê de um modo, a gente traz sim habilidades, talvez não sejam provavelmente habilidades, mas inclinações para desenvolver potencialidades, talentos, coisas que a gente vai disseminar para o mundo, né? Ajudar as pessoas no mundo. Então, eu, enquanto criança, eu recebo
aquilo que preciso da minha família, ou muitas vezes eu acho que não recebi quase nada daquilo que precisei. Acontece, tá tudo certo. Mas o movimento é sempre: a criança recebe da vida, a criança recebe do mundo e da família. O adulto entrega para a vida, o adulto leva aquilo que tem para o mundo na forma de trabalho, na forma de missão, na forma de trabalho voluntário, seja lá como quer. Só que tem adultos que ainda estão buscando receber da vida, buscando receber da família. Não entenderam que eles mesmos são o sujeito de ação da vida deles. Resumindo, querido, querida, não vai ter super-herói, não vai ter Papai Noel, não vai ter Superman. Ou você regaça as suas mangas para fazer por você e para cuidar da criança que mora dentro de você, ou ninguém vai fazer por você. Sorry, sinto muito. Sei que é verdades difíceis para serem engolidas em um momento como esse, mas uma hora a gente precisa estar de cara a cara com uma senhora muito charmosa chamada Verdade. Ai, ai. Vamos lá, nesse clima leve e descontraído, falar de outro fato babadeiro, causeiro, que é a alienação parental. Nossa, que nome feio, né? Alienação parental. Não sei, a primeira vez que eu escutei esse nome, eu falei, nossa, parece alguém assim que passou por lavagem cerebral. E, de certa forma, tem razão, né? Porque o alienado, ele só vê aquilo que lhe convém, ou aquilo que lhe impôs para ele. O que é alienação parental? Muitas vezes os pais separam, a mãe ou o pai convence os filhos a serem do lado deles, né? O filho sai do seu lugar para ser o protetor do papai, o protetor da mamãe, ou então o cuidador do papai, o cuidador da mamãe. E muitas vezes rivaliza, se torna um rival, ou do pai, ou da mãe, ou de outras pessoas da família. Isso é muito comum. E ocorre também a alienação parental, muitas vezes sem ocorrer nenhuma separação. Simplesmente a mãe ou o pai já vai injetando ali uma ideia para os filhos ou para as outras pessoas da família que o seu parceiro ou a sua parceira é ruim e de que ele é o bom e oferece tudo que as pessoas ou as crianças precisam. E é muito complicado porque existem pessoas que vão para a vida adulta acreditando nessa visão fantasiosa do pai ou da mãe que alguém injeta ainda quando criança. Então, muitas vezes, quando vão descobrindo os conflitos da vida adulta, está relacionado com essas fantasias, essas idealizações negativas lá na infância. É um trabalhozinho de fundo de baú. E é mesmo. Tem que desenterrar baúzinho aí que estava muito velho. E a alienação parental é o terreno perfeito para as competições internas, né? Eu quero ser mais do que você, eu sou mais do que você, eu sou melhor do que você, eu consigo, você não consegue. Toda família eu acredito que tenha, viu? Se a de vocês não tiver, comenta aí. Afinal, sempre deixem comentários, viu? Sugestões, estou sempre aberto para escutar vocês. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, competições internas. Chato, né? Pesado. Todo mundo tá junto, todo mundo vive junto, uma comunidade, uma espiritualidade de grupo e um competindo com o outro. Um querendo ser mais que o outro ou melhor que o outro. Essas são características muito pesadas. É onde aquele espírito de grupo começa a rachar, né? Essas competições são as primeiras rachaduras, porque é legal você apoiar, você construir junto, mas você competir
remete muito a quando eu estou competindo, eu quero que eu ganhe, que eu chegue lá, mas eu não quero que o outro chegue. Então é uma questão assim muito delicada, que gera muitos conflitos e muitas brigas, que na verdade está relacionado com isso, essa competição, essa disputa de quem é melhor, de quem tem mais valor. E na verdade é uma ilusão, porque o valor de cada um é a gente mesmo que dá. Se a gente não nos valorizar, não adianta pai, mãe, avô, tio, galinha, papagaio, cachorro nos valorizar, porque a gente nem vai enxergar. Primeiro quem tem que valorizar nós somos nós mesmos. E mesmo fazendo parte de um grupo de família, claro que ninguém vem para cá sem família, né? Todo mundo nasceu de uma união, né? Todos têm o direito à sua vida pessoal. Então, pessoas, não excluam a sua vida pessoal. A vida pessoal é individual de cada um. E a vida pessoal traz uma condição a todos muito legal, chamada livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher o meu destino, a minha vida, o modo que eu quero viver e as minhas escolhas. Da mesma forma que eu vou arcar com a responsabilidade diante do que acontece. E se eu puder ter o apoio do meu grupo familiar ao longo da minha jornada da vida, ótimo. Mas se eu não puder, eu faço a escolha. Eu vou viver para o grupo, para a família, ou eu vou viver para a minha vida, né? Questões profundas demais para trazer nessa conversa, mas não poderia deixar de trazer. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Elas se entregam totalmente e depois se vê em processo de adoecimento, vazias, ou então se tornam doadoras incansáveis e esquecem de cuidar de si mesmo, de fazer o básico de fazer o básico por si. Nossa senhora, não quer sair, peraí. Eu vou botar um olhinho aqui para sair. Esquecem de fazer o básico por si mesmas, né? Falta essa consciência da vida pessoal que é individual de cada um e independe do campo daquele sistema familiar ou do grupo que eu pertenço, né? E muitas vezes alguns fazem isso por uma necessidade cega de honrar pai e mãe. Claro, devemos honrar, sim, mas a palavra honrar, nossa, tem tantos significados. E tem tanta maneira de eu trazer isso para o meu dia a dia. Então, até que ponto abrir mão da minha própria vida é honrar a minha família, né? Será que eu estou honrando ou me sacrificando? Né? Eu costumo dizer que honrar os nossos genitores, pai e a mãe, ou seja lá quem for, a única forma é cuidar da vida que recebeu. Quando você cuida da vida que você recebeu, que você busca fazer o melhor por si, fazer algo em benefício do outro, em benefício do mundo, você já está honrando quem seja lá quem for. Não precisa você mover o mundo, não precisa você se sacrificar ou fazer coisas extraordinárias. Claro que em situações mais delicadas, se você pode fazer algo mais por aquele ou por aquela que já fez tudo bem, que já fez por você, tudo bem, mas não é o motivo de você abrir mão de viver a sua vida como se tivesse um débito a pagar. Aquilo que você recebeu da sua família, você vai levar para o mundo, para os seus filhos, para aqueles que você der o lugar como filhos, para a sua profissão. Você vai doar para o mundo, você vai pagar para o mundo. Você não deve à sua família, você deve ao mundo, porque o que você recebeu deles, você leva para várias e várias pessoas no mundo e para seus filhos e para todos aqueles à sua volta, né? E tem muita gente achando que deve, que tem que
incansavelmente se doar, se sacrificar e se entregar totalmente para a família, sacrificando a si mesmo, sacrificando os seus sonhos e os seus ideais. E levam uma vida dura, desgraçada, muitas vezes por essas escolhas que eu digo que talvez sejam escolhas inconscientes, escolhas movidas por padrões inconscientes que não conseguem sair daquilo, né? Mas vamos lá, para não dar muito pano para manga. E em meio a tudo isso, vem uma questão muito interessante, que é mudar o outro, né? Eu faço parte de um grupo, no trabalho, da faculdade, da igreja, da escola, da academia, seja lá quem for, e eu quero mudar todo mundo, quero que todo mundo mude, mas eu não quero mudar a mim mesmo. Eu não quero pagar o preço de mudar a mim mesmo. Então, cuidado quando... o comportamento de fulano, não sei o quê. Claro que existem limites, né? Existem limites saudáveis e legais do que as pessoas devem ou não fazer com a conduta delas. Mas, se tudo te incomoda, se você está lutando para mudar o outro, o caminho não é esse. Você não vai mudar ninguém. Você tem que mudar a você mesmo. Agora, se o outro te incomoda, te irrita, tá o tempo todo te provocando, se afasta. Fica no teu lugar. Ninguém vai te tirar do teu lugar. Cria teus limites. Aprende a não dar ouvido, não dar tanta importância, mas não luta para mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. O outro muda quando a gente muda. Automaticamente o outro se toca e diz: opa, aconteceu alguma coisa ali, deixa eu me ajustar para aquela relação não se fechar. Mas se eu ficar lutando para mudar, raramente, muitas vezes o que vai acontecer é o outro nos manipular, fazendo acreditar que ele ou ela mudou para a gente ficar iludido. Então é muito interessante essa questão, porque sempre quem quer mudar o outro quer impor uma verdade sobre ele. Existe um julgamento de que o jeito que eu acho que alguém deve ser é melhor do que alguém é. Aquilo que eu vejo nele me incomoda, eu julgo e eu quero que ele seja diferente. Muitas vezes eu quero que alguém me dê ou me doe algo que eu não consigo fazer por mim mesmo. Ou então seja diferente para mim, seja mais carinhoso, não sei, ou mais bravo, mais agressivo, porque muitas vezes eu preciso dessa energia, da agressividade ou do carinho, e eu não consigo dar isso para mim mesmo. Então eu quero mudar o outro para que o outro me forneça esse combustível para alguma coisa que eu preciso na minha vida. Então tem muito esse esquema das projeções, né? De todo esse... Então tem todo esse esquema de projeção, de emaranhamentos. Muitas vezes a gente tem uma relação com o pai conflituosa, ou com a mãe, muitas vezes com o parceiro ou com a parceira, acaba trazendo essa mesma relação, essas mesmas dores e projetando. É como se tudo aquilo tivesse se repetindo, né? Todo aquele padrão tivesse se repetindo. Então é uma coisa assim, é um fato bem interessante, né? Essa questão das repetições, dos ciclos, né? E algo assim, mudando um pouco de ponto de vista, o que a gente deve, talvez, lutar para mudar, ou se é que é possível mudar, como eu mesmo já disse, mas pelo menos se posicionar contra, é para não normalizar coisas graves, né? Abusos, traições, que são coisas absurdas, coisas que causam uma ferida emocional em todas as pessoas. Então é muito comum no Brasil, onde se tem uma cultura em que a mulher é a responsável
por quase tudo, onde essa questão do abuso é quase como uma cultura do estupro, né? Se normalizar. Claro que existe denúncia de muitos casos, mas existem muitas famílias que passam por questões pesadíssimas e aquilo tudo é encoberto, aquilo tudo é velado, é quase como uma seita, né? E são coisas que promovem um profundo adoecimento e sempre retornam de alguma maneira ainda maior, porque tudo que é fechado, que é colocado em malotes e trancado, eu não consigo trabalhar, eu não consigo levar luz, eu não consigo de alguma forma dar a Chico o que é de Chico, né? Deixar com cada um o que é de cada um, porque os abusadores, eles devem ser punidos, né? As pessoas que estão tentando prejudicar o outro, seja de qual forma for, seja abuso emocional, que não deixa de ser abuso, psicológico, que não deixa de ser abuso, eles devem ter essa capacidade cerceada por aqueles outros que estão ali pertencentes no grupo. Então, quando isso é ignorado, geralmente causam danos muito maiores. E quando esses danos vêm, são para todos do grupo. Porque os segredos, e aí entendam segredos das mais variadas formas, e quase toda a família tem algum segredozinho, eles tendem a se repetir, porque são coisas que as pessoas escondem, mas de alguma maneira tudo que a gente esconde parece que ganha uma força, tudo que a gente reprime é como se a gente se tornasse mais preso àquilo, mais ligado àquilo que a gente morre de medo de vir à tona. Então os segredos são bem delicados. Claro que existem coisas que não dá para ser faladas, você tem que respeitar a liberdade e o direito de cada um conduzir sua vida, mas talvez não seja o único caminho de resolver as coisas, de lidar com questões doloridas, profundas ou pesadas, né? São coisas muito abrangentes e muito variáveis mesmo. Cada grupo familiar tem a sua característica. Então, tem toda essa questão em torno da família de querer também fazer como os outros que fizeram antes, de ser leal, né? Talvez a dor de fazer um processo de mudança, de ser o primeiro de que está seguindo um caminho diferente, seja no trabalho, seja na vida amorosa, é muito difícil. Porque no fundo a gente sente que está de alguma maneira sendo sacana, sabe? Sendo um traidor, mesmo que isso não tenha nada a ver com traição. Quando eu vejo que todas as pessoas que vieram antes de mim sofreram de alguma coisa e que se eu posso me libertar daquilo, geralmente eu tendo a não me libertar. Um exemplo básico é, uma certa época eu convivia com uma amiga que ela tinha um relacionamento muito complicado, né? E era uma pessoa totalmente independente, inteligentíssima, e ela tinha dificuldade de conduzir aquilo na vida. E um dia, conversando um pouco mais detalhadamente, foi interessante porque o que ela estava vivendo foi o que ela viu a avó dela viver, a mãe dela viver, e ela simplesmente vivia aquele relacionamento abusivo e conturbado e ela não conseguia sair. E ela não entendia por quê. Mas era uma lealdade, era como se ela olhasse para trás e dizendo: nossa, todo mundo da minha família, todas as mulheres sofreram assim. Por que é que eu mereço ser diferente, sabe? Está muito relacionado também às crenças pessoais
que cada um ou cada uma tem de si mesmo. Mas a lealdade não é só com relacionamento. Muitas vezes é relacionada a questões financeiras e até acontecimentos, até fatos pontuais. Coisas que já aconteceram e acabam se repetindo para que todos possam olhar ou lembrar daquele fato, né? E entender que aquilo que aconteceu, assim como todas as pessoas que ali nasceram, fazem parte, independente do destino que escolheram. Então, a lealdade é interessante porque muitas vezes as pessoas se estagnam, paralisam numa maneira adoecedora de pertencer. Aquilo não está lhe fazendo bem, determinada posição, determinado comportamento, determinado local, mas elas permanecem ali por uma lealdade, por não querer muitas vezes se afastar, por não querer fazer diferente, por não querer pagar o preço, né? Então a lealdade desperta maneiras adoecedoras de pertencer. Então é muito interessante essa questão da lealdade, porque é algo que a gente deve olhar com muito carinho, ou então, de uma maneira mais fácil, são simplesmente padrões que se repetem, padrões que sempre estão se repetindo. E muitas vezes a gente não entende porquê, mas está ligado novamente ao velho e bom desejo de pertencer, de sentir que faz parte, né? Então, é muito importante respeitar todos aqueles que fazem parte, a diversidade de escolhas, a diversidade de destinos, de trabalho, de funções, de missões, de religiões, seja lá qual for, todos fazem parte. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, independente do status, né, está no direito de se sentir superior à vida de outro alguém. Então a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Existem posições, existem malandragens e sacanagens em todo lugar, mas eu costumo dizer que todo aquele que planta colhe, mais cedo ou mais tarde. Então nem sempre nós temos o pleito para fazer a justiça ou o justo conforme a gente queremos, mas podemos todos os dias fazer o melhor para nós mesmos, né? E falando um pouco agora, talvez seja um caminho de solução, mas eu gosto de pensar que seja um caminho de reflexão, de eu me fortalecer, de eu procurar maneiras de enxergar. Peraí, gente, um momentinho que a garganta secou. Nossa senhora. Vamos lá? Eu desequilibrei, desconcertei. Peraí que eu tô equilibrando aqui, tô alinhando as catracas. Vamos lá agora. Reconheça a profundidade das origens, né? Se permita se reconectar. Se você é descendente de africanos como eu, conheça a grandiosidade desse povo para além das pessoas da família que você conhece. Se você é descendente de italianos ou de portugueses, pesquise, se conecte com as suas origens mais profundas, com a grandiosidade dos seus ancestrais mais longínquos e das suas origens. Talvez é lá, em algo mais profundo, que esteja a sua força. Então a sua família não é só esse grupo que você conhece. Tem muitos que vieram antes de você para você estar aqui hoje escutando esse podcast. Já pensou nisso? Tatravô, tetravô, pentavô, nossa senhora, são milhões. Então, de uma maneira muito abrangente, você faz parte, mesmo não é só da sua família, mas é de uma grande família, que é a família planetária humana. Então, expanda o olhar, não tenha medo, busque as suas origens, busque os seus ancestrais, se conecte com eles,
Desconstrua visões negativas. Entendam que eles fizeram o que puderam. Deram aquilo que tinham. Até mesmo seus pais e seus avós fizeram o que puderam da forma que tinham. Eu não sei se foi certo ou errado, não estou aqui para julgar, mas talvez era a única forma que sabiam, da mesma forma que os seus ancestrais. Mas de qualquer modo a vida chegou até você e a partir de você com seu bastão na mão, você pode conduzir esse bastão pelo caminho que você quiser e fazer o melhor por você. Então não se acomode, meu amigo e minha amiga. Vá além das fronteiras que você criou para si mesmo. Vá além. No além existe muita coisa que você pode desfrutar e se reconectar com partes de você que você nem imaginava que estava aí dentro de você e sempre esteve aí guardadinha. Então, procure olhar para essas dores do que você viveu na sua família, na sua infância, de acontecimentos trágicos que você não participou, mas que aquilo está ali presente e dói nas pessoas que você conhece. Procure olhar com bons olhos, sem julgar, sem entender que é certo, que é errado. Olhar com bons olhos e deixar com cada um a responsabilidade dos seus atos, das suas ações. Não é você que paga o preço pela responsabilidade conforme seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seja lá quem for, conduziu a sua vida. A única coisa que você pode fazer é dar um lugar no coração, amar, aceitar, né? A gente não pode mudar o outro, imagina o passado do outro. Então eu dou um lugar no meu coração para o outro, seja ele da forma que for, e o aceito. E é aceitando as escolhas do outro que eu consigo expandir a possibilidade das minhas escolhas. Enquanto eu fico brigando pelo que o outro fez comigo, com ele, seja lá quem for, eu estou limitando a mim mesmo. Então pensa nisso com carinho, tá bom? É algo assim bem interessante, bem profundo, mas que mexe com coisas que estão definindo a superficialidade dos nossos comportamentos, das nossas emoções, daquilo que a gente acredita sobre nós mesmos e sobre a vida, tá? Demorou, meus amados, hoje foi bastante coisa, mas nossa, foi uma delícia, sabe? Falar isso tudo pra vocês. Chega, me emocionei. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, mande pro amigo, mande pro familiar, compartilha com geral, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, no grupo da família, tá? Boa semana, tudo de bom, energias positivas, ar fresco, porque provavelmente aí onde você tá calor assim como aqui onde eu tô. E um abraço no coração de todos vocês. Fui!